Uma coisa também que eu queria que você falasse, tá super em alta a questão da masculinidade, da masculinidade frágil, Sim. essa coisa assim. Você acha que tá rolando realmente essa crise da masculinidade e tudo mais? Sem dúvida. E a gente volta pro ponto que eu estava falando antes, que a gente estava falando antes, sobre a banalização do sexo, né? Uhum. Porque o homem realmente, né? Antes o homem precisava se esforçar muito mais para ter uma mulher, né? Ele precisava... Poxa, lembra? Eu não preciso ir tão longe, assim, né? Quando eu era pequena, eu tinha só telefone de gancho em casa. Acho que o celular foi aparecer quando eu tinha uns, sei lá, 8 anos. Uhum. Mas eu lembro criancinha, era só telefone em casa. Sim. Você ligava, né, de rodar e tal. Não, eu também, eu peguei Então, essa... imagina que um cara, para chamar uma mulher para sair, precisava ligar para casa dela, correr o risco do pai dela atender. Ele tinha que falar lá com o pai da menina para ver se ela podia falar, para ver se de repente ela podia, sei lá, tomar um sorvete com ele ou ir pro cinema. Sim. Hoje em dia é um inbox Eu já no fiz Instagram. isso, Hoje em pô. dia é um like no Eu Instagram. já fiz isso, pô. Quando eu era Você adolescente, fez? era mais ou menos então, isso, Então. Porque o celular demorou um tempo pra pegar. demorou, ainda, né? demorou. Pra, né, pulverizar. Então, mas não é... O que é mais fácil? Sei lá, mandar um inbox pra menina, curtir uma foto. Ou Às vezes você não precisa nem fazer nada. Você curte uma foto da menina e ela te manda um inbox. É. Então, rede social, essa facilidade, cultura... Cara, é muita coisa, assim. Não tinha como o homem não se feminilizar e não se enfraquecer. É tudo muito fácil. Um dos motivos pelos quais o homem era masculino, sempre foi masculino, era porque ele tinha que conquistar algo, sei lá, conquistar um território, conquistar uma donzela, conquistar algo, né? Era sempre na expectativa da conquista, né? Os homens se degladiavam para conquistar coisas boas, a melhor esposa, um melhor território, a melhor caça. Então, existia um esforço, e um esforço que era justo, né? Porque esse mundo meio aburguesado que a gente vive também, às vezes a impressão que dá é que um cara, por ter um pouco mais de dinheiro, se dá melhor, porque ele oferece coisas materiais para mulheres e, assim, ele tem mais benefícios sexuais, né? Então, tem toda essa... Eu acho que na prática é mais ou menos isso, não é? Ou não? Eu não sei como tá o mundo aí Não. fora, mas Mas eu acho que é por tá aí. concordando, né? Por aí, é. Então tem essa questão e que antes talvez não era dado tanto valor assim, até porque as questões materiais não eram tão fáceis como se tem hoje. Né? Tudo bem, você podia ter na sociedade um rei, depois o soldado, depois, claro, existiam, né, níveis O status diferentes. sempre foi uma coisa de... Pode ser que sim, mas na prática, o que um rei vivia não era tão diferente do que uma pessoa normal vivia. Em termos de como fala? De Obrigações. luxo. Não, como fala, gente? De Conforto. comodismo, de conforto no Tá. dia a dia. Tá. A cama não era tão diferente. Tudo bem, você podia ter uma cama melhor ali do rei, um tecido mais nobre no lençol. Mas, assim, ele andava de carroça, o cara também. Andava a cavalo, o cara também. Andava... Entendeu? Assim, até em relação à medicina, sabe? Você não tinha as questões medicinais, era tudo meio que para todos igual, né? Não tinha assim, hoje o cara que tem muito dinheiro vai levar a mulher para Paris de primeira classe do avião. Naquela época não era tão diferente você ir a cavalo com um plebeu ou com um rei para uma cidade vizinha, entende o que eu tô dizendo? Entendi. Então a questão material também era diferente nesse sentido. O enriquecimento, entre aspas, o enriquecimento da sociedade mesmo, né? Ele vai fazer as coisas ficarem mais fácil e aí as pessoas vão ficar meio que mais fracas, né? Eu não diria enriquecimento, eu diria o aburguesamento mesmo. O aburguesamento, exato. Tipo, do novo rico, sabe? Porque tipo... se você for ver o cara da roça lá, até mesmo hoje, Isso, o cara tem a mesma rotina de exatamente, tirar o cara leite tem o da mesmo trator, vaca. exatamente. Entendeu? Exatamente, Tipo, exato. Então, é muito bom ir pro campo. A gente vê como a gente tá aburguesado e materialista quando a gente olha para esses exemplos do campo, do cara que ganhou muito dinheiro, ou que tem muitas terras, ou que, né, prosperou de alguma forma, e continua vivendo da mesma forma. O cara que não quer abrir mão do chuveirinho dele do jeito que é. E tem isso, né? É raro, mas tem. Então você vê essa questão dos homens mais feminismo, você acha que isso é real, assim, tá rolando essa parada? Assim? Total. Pela facilidade, pela falta de... nossa, é tanto motivo, né, para eles estarem mais femininos. Pela questão do sexo fácil, né? Eles não precisam mais botar o lado
né? O arquétipo guerreiro, cavaleiro templário para conquistar alguma coisa, um território ou alguém. Então, isso certamente baixa a testosterona. Esses dias teve um estudo falando que os caras que trabalham no campo com enxada e tal, têm a testosterona mais elevada do que o normal. Eu não duvido provável, nada. Tá surgindo vários estudos nesse sentido, assim. Tem a questão das facilidades da tecnologia. Tem a questão da sociedade estar aceitando, realmente, homens de 40 anos de idade morando com os pais. Sem que os pais precisem deles para algo, né? Tudo bem, eu tenho uma mãe que é diabética e depende de mim, por isso... Não, tudo bem, é belo, justo e moral que você cuide da sua mãe, tudo bem. Agora, um cara que mora com a mãe até os 40, que... Cara, porque sim, sabe? Tipo, é muito doido. Eu acho que se a gente falasse isso pros nossos avós, eles iam ficar revoltados, assim. Sim. Eu não tenho nenhum avô, nenhuma avó viva, mas eu não tenho dúvidas de que eles ficariam revoltados. E tem também uma cultura gay meio camuflada na metrosexualidade, né? Que é algo que eu gosto de observar, assim, né? Então, o que acontece? O homem aburguesado tá sem problema. O cara que tá sem problema, ele começa a enviadar. Ele começa ele começa a criar, tipo, olha só, vamos lá, década de 90, quando os caras quando começou essa onda metrosexual, né? Que é essa história do homem se apaixonar por ele mesmo. É o cara gostar muito de fazer academia e fazer a selfie no espelho depois para mostrar os músculos dele para outros homens afeminados. Isso aí, pensa num cara na época dos nossos avós, né, que é, sei lá, imigrante, o cara se lascou no navio, o cara tem que batalhar para juntar dinheiro para criar os filhos dele aqui num outro país, uma outra língua. Ou o cara é da roça também, tá o dia inteiro capinando lote. Você acha que o cara vai parar para pensar que ele tem que ir na academia da moda e que ele vai usar tal regata que vai favorecer os músculos dele e para ele poder mostrar para os coleguinhas dele que são igualmente viados? Tipo assim, isso não faz o menor sentido. Aí vira um movimento de militância. E é aí que mora o problema. Só que toda a nossa cultura hoje, que se dá através das mídias, da grande mídia, é regida por esses grupos de militância, de pessoas que não estão satisfeitas em elas viverem da forma como elas querem. Elas querem impor isso pro resto. Eu fiquei pensando algumas coisas, assim. Você não acha que a intolerância, entre aspas, a determinados, vamos supor, a determinados grupos. Isso pode culminar no lance de violência contra eles e tudo mais. Tipo assim, você não acha que é um pouco perigoso, talvez, esse discurso, essa forma de colocar, porque isso vai fazer, sei lá, tipo, vamos supor, o pai espancar o filho que talvez tenha o jeito... Sabe? Tipo, você não acha que... Digo assim, tipo assim, eu entendo que essa não é a tua intenção, mas você não acha que tem pessoas que não conseguem entender essa parada que você tá falando e de repente esse discurso ele vai se traduzir em violência? É que eu tentei ser o mais objetivo e clara possível. Sim. Eu falei, existe o cara que é gay, que é homossexual e vive a vida como ele quer. E existe o cara que quer impor esse estilo de vida a outras pessoas. Sim. Então, eu tentei ser bem explícita quanto a isso, justamente para as pessoas não me entenderem mal. Tá, sim. Então, eu acho que não tem como eu ser mais claro do que isso. Sim. Tipo assim, existe... Por exemplo, eu tive um tio... O único irmão da minha mãe era homossexual. Faleceu de AIDS quando eu tinha meus 11 anos. Mas ele era dono de boate gay e tal. Então, eu convivo desde muito criança com homossexuais. E para mim, sempre foi muito clara a diferença entre homossexuais que vivem a vida deles e homossexuais que querem lacrar, que querem militar e quer levar outros a viverem como eles vivem. E isso é um problema. Eu acho isso um problema. Então, só que é uma coisa de boa, fazendo um contraponto de boa, assim. Claro. Mas a gente também, que tá falando do lado cristão, meio que não faz isso também? Tipo, de querer que as pessoas vivam como nós? Eu quero porque eu... Mas, peraí, você tá comparando a homossexualidade com o cristianismo? Não. O que eu tô comparando é, tipo assim, a liberdade, talvez, de você... Pregar o que você acha correto. Tipo isso. Olha, eu não obrigo ninguém a ser católica. Só que quem chega na minha página vai me ver falando sobre catolicismo. Eu não invado a página de ninguém pra falar sobre catolicismo.
E assim, existe... entendo. Vamos lá. Jesus nos manda, né? Sois sal da terra e tudo mais. Mas quando a gente fala de homossexualidade, nós estamos tratando de um aspecto da vida do ser humano, que é o aspecto sexual da vida dele. Quando a gente fala de uma religião, quando a gente fala do cristianismo, nós estamos falando da religião que formou o Ocidente. A gente está falando de uma questão moral que é, sim, superior a outras religiões. Que foi o que fundamentou o Ocidente. Que foi o que nos trouxe até aqui. Que foi o que nos trouxe prosperidade. Que foi o que nos trouxe conhecimento. Que nos trouxe universidades, medicina, o que quer que seja. Então, assim, não dá para a gente comparar uma questão sexual, uma opção sexual de uma pessoa, a religião que formulou o Ocidente. Eu acho que é uma... Não dá pra gente comparar. Não acho que a gente possa comparar uma coisa com a outra. Mas mesmo que eu saísse por aí pregando para pessoas que não quisessem me ouvir, eu acho que seria incomparável com uma pessoa querer impor a sua opção sexual a outras.